Vocês já estão vendo minha tela, né? Por favor, Cris, pode começar. Você tem aí 40 minutos, 30 mais alguma, 30 e alguma coisa, tá bom, Cris? Na verdade eu montei até menos, que eu queria só dar uma discutida com vocês, quando o Clever me chamou, né, fez esse convite, a ideia era realmente fazer um pouquinho de brainstorm, esse tipo de uso, né, de modelos tridimensionais em biofotônica, onde a gente pode usar e a necessidade deles e também algumas limitações que a gente ainda tem, né? E aí, quem sabe, aí o grupo, né, nesse projeto aí de vocês, da UFAL aqui com a USP, conseguem talvez dar uma resposta para essas limitações nossas atuais, tá? Então, na verdade, eu acho que em termos de motivação, né, que a gente pode falar o porquê de fazer uso de cultivos, né, e daí a gente ter ou um tecido, né, das células de mamíferos, ou então um biofilme microbiano, né, o uso dessas culturas 3D, é principalmente dois fatores. Uma que a gente, se a gente fizer uma avaliação de, né, seja resposta de tratamento, seja entendimento do metabolismo daquelas células. Quando a gente faz o cultivo em monocamada, né, ou bidimensional, ele é muito diferente do que a gente vai realmente observar depois, quando essas células já estão organizadas, ou na forma de um tecido, ou na forma do biofilme microbiano, né? Então, fica um degrau muito grande aí, o que a gente consegue realmente de tirar de resposta, né, de avaliação, por exemplo, de um determinado fármaco, né, um determinado antibiótico, quando eu vejo, então, a atuação dele no modelo ou em suspensão, né, as células microbianas ali soltas, né, ou realmente já no biofilme, ou se a gente for trabalhar em termos de outras terapêuticas aí para doenças, então, que acometem, né, os seres humanos, se a gente testa tudo isso em monocamada versus do que depois eu vou realmente observar de um efeito ali sistêmico no organismo. E o outro motivo é que também a gente, né, já há várias décadas, realmente vem procurando minimizar o uso de animais na experimentação, né, não só pelo todo o envolvimento ético que existe nisso, né, de fazer uso desses animais, a outra coisa que não é um ambiente tão controlado como a gente tem in vitro, né, e aí realmente veio todo esse desenvolvimento de modelos dessas culturas tridimensionais para tentar realmente minimizar esse degrau entre o in vitro e o organismo como um todo, e trazendo, então, uma análise que a gente possa ainda realmente fazer bastante celular ou subcelular, mas já com um entendimento muito mais próximo, ou mimetizando muito mais as respostas que a gente vai observar num tecido, num órgão, num organismo, tá? Então, a gente vê realmente que tanto, não só a resposta celular, mas a própria morfologia dela é bem distinta. Então, só estou mostrando aqui duas imagens, essas aqui à esquerda são imagens de campo claro, né? Então, observando a microscopia, o crescimento de células epiteliais, são células que formam, por exemplo, a epiderme, aqui, nossa superfície da pele, ou mesmo a mucosa. E como essas mesmas células, quando em crescimento num tecido, só que é retirada a biópsia, né, uma amostra da pele do paciente, isso é processado, cortado, corado e visto em microscopia. Então, já a própria morfologia dessas células, é lógico, a gente adicionar a terceira dimensão, e aqui principalmente a sinalização das células e como elas estão integradas, já modificam muito, né? A outra coisa, por exemplo, qualquer tratamento que eu vou fazer nessas células, nesse ambiente monocamada, o meio de cultivo que a gente usa, ou o fármaco que eu vou atuar, a célula aqui tem uma superfície livre muito maior do que quando ela está na pele, né? De quando ela está ali, então, nessa estrutura tridimensional. Então, é claro que todos esses mecanismos de difusão, ou seja, o quanto que aquela molécula está verdadeiramente, né, disponível para essa célula é muito maior, né, em termos de área livre aqui, você tem aí mais de 90% ali, digamos assim, da superfície, né, superior da célula está livre, né, sem contar, lógico, a superfície ali aderida, mas só a ligação, né, as áreas aderidas entre uma célula e outra é muito pequena, e aqui não, né, que praticamente a gente não tem superfície livre dessa célula, então isso modifica também, inclusive, muito. Tá? Mas não só a morfologia, o metabolismo e a função também já estão muito modificadas, porque as células, para elas estarem
verdadeiramente desempenhando aquela função, elas dependem de uma série de sinalização celular, e isso advém não só das próprias outras células vizinhas dela do mesma classe, do mesmo tipo, mas também de outras sinalizações que a gente tem em função de outros tecidos que estão ali na proximidade, e mesmo do próprio sistema imune e sinalização sistêmica que a gente tem. E essa sinalização celular é muito importante para até a célula realmente poder ter todo aí uma expressão proteica do que ela verdadeiramente tem ali para desenvolver a função, né? Então, modifica muito novamente. Se a gente estuda o mesmo tipo celular nesses cultivos aqui em monocamado, ou então já olhando numa organização tridimensional, né? Então, fazer isso, né? E é lógico, daí para a gente fazer uma série de experimentos, como eu falei para vocês, no modelo animal, complica muito, porque daí ali a gente não individualiza todas aquelas respostas, né? Porque eu tenho, então, esse organismo como um todo. E então, o desenvolvimento desses modelos, né, tridimensionais realmente veio a nos dar, né, um grande avanço nesse entendimento, então, das células já no ambiente tecidual e já numa sinalização ali que ela tem realmente uma função e uma expressão proteica muito mais próximo do que depois a gente vai observar daquela célula quando no organismo vivo, né? Então, já está muito bem demonstrado que quando a gente vai observar, então, essas células em culturas 2D versus 3D, então a gente tem tanto a maturação, diferenciação dessas células está diferenciada, todo o metabolismo dela natural, e aí, é claro, a mesma resposta com relação a fármacos ou outros tipos de estresse químicos que a gente possa estar estudando nesse ambiente celular. Comentei para vocês a expressão de proteínas, e aí, é claro, a função geral dessa célula está alterada, morfologia, a taxa de proliferação também vai modificar, né? E aí também, mesmo no caso, principalmente se a gente vai falar até em termos dos micro-organismos, a viabilidade dessas células nesses modelos também acaba sendo muito diferenciada, né? Se a gente parte, então, né, num estudo desses mesmos micro-organismos, quando eles já estão num crescimento de biofilme. E aí já tem, né, uma série de opções aí, né, no mercado para a gente poder estar tendo esse crescimento tridimensional. Essas aqui que eu vou mostrar para vocês é realmente em termos de células de mamífero, né, que é realmente para elas poderem a gente ter o crescimento, as células de mamíferos, elas necessitam de ter primeiro uma adesão, elas não vão crescer em suspensão, como os micro-organismos, elas realmente precisam de uma superfície para estar aderidas, e aí sim começa a ter a multiplicação, né, a divisão e o crescimento e formar, então, esses mini tecidos, digamos assim. Esse aqui é um exemplo que, na verdade, você compra o molde, e daí você vai gerar esse segundo molde, que é, então, de gel de agarose, e aí, vocês estão vendo aqui, tem, na verdade, micropoços, onde essas células vão estar crescendo, e aí você forma, e aí tem diferentes tipos, né, dessas estruturas, que daí, no caso de vocês, né, na verdade, vocês polimerizam o material com diversas geometrias e dimensões, mas, de qualquer forma, que vão estar fornecendo é justamente essa superfície para as células aderirem, e aí aqui forma, então, esse poço com vários desses pocinhos dentro, mas que você coloca, então, a célula e o meio de cultivo para poder ter o crescimento. Mas acaba gerando, então, aqui são algumas microscopias, então, de como que você consegue, né, esse crescimento. Então, vocês estão vendo o maior aumento aqui seria cada um daqueles pequenas cavidades, e essas estruturas aqui centrais, por onde, né, está passando menos luz, né, então está mais escura, são esses pequenos esferoides de tecidos já, então, em crescimento tridimensional. Eles não estão lá em monocamada, vão gerando realmente esses pequenos esferoides, né, e aqui o maior aumento você vai ter realmente esse modelo tridimensional. E aqui, até meio semelhante, só que daí ao inverso de vocês, na verdade, cresce, né, a célula é toda essa região aqui que está alaranjada, e na região não escura, onde a gente não tem células, mas você pode ter
essas estruturas, né? Então, aqui, por exemplo, é um tipo de crescimento tridimensional que se pode usar quando se quer ver, na verdade, a difusão de fármacos, né? Sendo entregue aqui nessa região, então, oca, né? E que vai difundir por essas áreas e chegar às células que não têm um contato direto com esse fármaco, né? Então, poderia-se estudar esse fenômeno nesse tipo de organização. Um segundo exemplo, na verdade, não atua com isso de estar tanto dando a superfície de aderência para essas células, mas você pode adicionar no meio de cultivo elementos da matriz extracelular que sim vão fazer com que essas células fiquem mais agregadas ali, então, químico-mecanicamente, né, por essas componentes de matriz extracelular, então é como se fosse uma colinha para essas células, e aí sim elas começam a crescer também mais no formato de pequenos esferoides, e tem essas estruturas aqui, lógico, você não vai ter o controle, como naquelas que os esferoides acabam ficando mais ou menos com o mesmo diâmetro, né, dependendo do protocolo que você usa, de concentração de células e dia de crescimento, mas de qualquer forma que já tem também um crescimento tridimensional, tá? E essa é uma outra tecnologia que foi desenvolvida, que na verdade se usa uma emulsão de nanopartículas ferromagnéticas, que quando então você faz o tratamento dessas células, né, num cultivo aí que sem esse tipo de técnica cresceria em monocamada, mas se você usa então a incubação com essas nanopartículas ferromagnéticas, vocês estão vendo aqui em cima no topo da placa de Petri, né, posicionamento de um ímã, então por essas forças aí magnéticas, vocês estão vendo aqui o crescimento aqui que está ali em suspensão no meio de cultivo. Então, você vai crescendo realmente numa semi-levitação, sei lá, né? O crescimento desses pequenos esferoides com o uso dessas nanopartículas. Né? E daí, se você tira o ímã, vocês estão vendo aqui, ela vai, lógico, dependendo do dia aí de crescimento, vai se depositar ali no fundo da sua placa, né? Mas mantém, né, a estrutura aqui, porque aqui você já vai ter, inclusive, a formação das moléculas, né, dos componentes da matriz celular. Grande vantagem desse método aqui, que na verdade você acaba tendo um crescimento bem rápido, né? Então você põe aquelas células todas ali em proximidade, já tem sinalização, já tem produção de matriz celular, e principalmente isso aqui é utilizado muito na área de crescimento de tumores, né, microtumores, que daí você pode ter, inclusive, até alguns milímetros aí de crescimento, dependendo desse tipo celular. E aí, comparativo em termos de número de células que você vai conseguindo, em termos, né, de diferentes tipos de crescimento, isso aqui é um exemplo com glioblastoma, né, que é um tumor do sistema nervoso central. E o que é a grande vantagem desse método também, isso aqui é uma marcação imunistoquímica, e comparando quando a gente tem o crescimento dessas células por essa técnica, né, o crescimento tridimensional, versus dessas mesmas células crescidas em cultura monocamada, ou então que foram colocadas no animalzinho e gerou o tumor xenográfico, né? Então, são células de glioblastoma humano, né, um tumor humano, mas que cresceram no modelo animal. E aqui são a marcação em termos principalmente da N-caderina, que é uma proteína que é expressa pelo glioblastoma, né, e que vocês estão vendo que aqui a proximidade morfológica, inclusive aqui dessa expressão da N-caderina, ela só é presente quando essas células estão em crescimento tridimensional e pouco quando elas estão em monocamada. Então, isso também justifica muito dessa necessidade que eu estava falando para vocês, de verdadeiramente uma expressão proteica quando ela está no crescimento tridimensional. E aí você pode usar, né, esse modelo, inclusive, para ver taxas de crescimento e fazer cocultura. Isso também é uma das necessidades que a gente tem, que ainda não está muito bem resolvida, digamos assim, nesses modelos tridimensionais, nesses métodos de cultivo, inclusive olhar, por exemplo, aqui já são essas imagens aqui do topo, são imagens já juntas, né, de também marcação específica, então o astrocito, o cito na verdade, a célula normal do sistema nervoso central, né, do cérebro, e o glioblastoma,
E aí, fazendo a cocultura desses 2 tipos celulares, aqui o que a gente vai vendo é realmente a grande invasão que a gente tem do glioblastoma, que é o que verdadeiramente vai estar acontecendo, né, num paciente que tem esse tipo de câncer cerebral, e a gente pode, inclusive, nesse modelo mais controlado, mais rápido de crescer, justamente de entender todos esses mecanismos aqui de invasão, né, do tecido maligno para a área do tecido sadio, e também testar, por exemplo, fármacos, né, quimioterápicos, outros métodos para tentar realmente fazer o controle desse tumor, tá? Aqui só mostrando, também crescendo, por exemplo, fibroblastos pulmonares, né, e aí crescido nesse modelo tridimensional, que tipo de morfologia que a gente tem da formação desse tecido. Esse aqui é uma de biópsia, né, então observando que tem realmente bastante similaridade esse tecido é essa região aqui, né, dessa parte aqui dessa lâmina, né, aqui a gente já tem epitélio, não é o caso, né, mas quando a gente cresce novamente 3D, olha que tipo de crescimento e como está a morfologia dessas células, né, inclusive não forma pouco essa matriz extracelular aqui, forma bastante colágeno, né, e aí aqui em 2D forma pouquinho, né. E entrando também em termos de biofilme microbiano, né? Então também os meninos mostraram algumas coisas, principalmente o Tuca, em termos da celulose, né? Desses micro-organismos. Aqui, na verdade, é um biofilme da bactéria, e aí a gente olhando, né, em confocal, então também uma coisa é estudar a bactéria em suspensão. Aqui, qualquer método antimicrobiano é muito mais fácil de matar uma bactéria em suspensão, mas aí quando a gente parte para biofilme, é bem mais resistente, e aí, em termos de cerca de 65%, 70% de todas as nossas infecções, esse micro-organismo está na forma de biofilme, não na forma de suspensão. Então, é claro, para a gente planejar e, né, estudar efeitos, né, de moléculas antimicrobianas ou outros tipos de tratamento, o modelo realmente de crescimento tridimensional é o melhor para a gente avaliar a resposta antimicrobiana, né? Aqui, no caso, é uma microscopia eletrônica varredura, só mostrando um outro tipo de micro-organismo. Ele é um falso fungo, mas em termos de morfologia ele é bem semelhante, né? Mas é claro que isso aqui é muito mais difícil, novamente, da gente conseguir eliminar. Aqui um método de tratamento, um protocolo que ficou mais ou menos com uma resposta intermediária, parcial, a gente vê dano nessa parede dessas hifas, né? Outro que a gente tem uma completa desestruturação aí desse biofilme, então, desse pitch insidioso, e que é claro que isso aqui eu vou transladar, digamos assim, esse protocolo, que é muito mais seguro de eu transladar para daí fazer um modelo em vivo e depois a parte dos animais aí naturalmente infectados por esses micro-organismos, né? E aí é claro que aqui eu só trouxe uma histologia do modelo animal, né, dessa infecção que é feito daí em coelho, e essa lâmina aqui mostrando essas hifas que vocês estão vendo aqui na eletrônica, na verdade estão aqui entremeando o músculo da patinha do coelho, né? Então, novamente, aqui também é um modelo mais controlado, mas ainda, novamente, apontando uma certa limitação, que a gente tem é verdadeiramente fazer um crescimento tridimensional in vitro de tecidos infectados, né? Porque também aqui para passar esses dados e ir justamente para um protocolo, num modelo animal, né? Tem uma série de coisas que a gente não tem controle, não tem entendimento, e aí, novamente, se a gente tiver esses modelos, então, de já tecidos infectados, já seria um degrau acima que a gente obteria com esses modelos aí tridimensionais, né? Porque vocês veem aqui, essas hifas estão realmente entremeando um tecido do hospedeiro, e aí isso tudo novamente complica ainda mais o método que a gente vai ter de tratamento dessa infecção. E o Tuca comentou no finzinho também da apresentação, eu quis trazer que aí também muito vem se desenvolvendo nessa área, então, do órgão on a chip, que na verdade é trazer aí esses crescimentos, não só, principalmente das células de mamífero, de um único tipo celular, né, nesses crescimentos tridimensionais, mas já ter assim, 2 tipos celulares que estão presentes naquele órgão, né, e principalmente se usa muito, por exemplo,
as células do endotélio vascular, né, que seria aqui dessa porção mais inferior, então, né, que seria uma simulação, pelo menos dessa interface de um vaso sanguíneo com o outro tipo celular, por exemplo, uma célula epitelial, e aqui a gente tem uma membrana porosa, justamente para permitir o trânsito de moléculas que são de sinalização entre essas células, e também, lógico, essa membrana porosa faz a função realmente de promover a superfície para crescimento e aderência dessas células, né? Senão elas não vão crescer. Como também aqui associado muito à microfluídica, a gente tem, então, novamente a entrega, por exemplo, que estaria sendo entregue aqui pelo sangue, estaria vindo aqui desse lado, desse meu microchip, mas que, então, passaria pela célula endotelial, né, do vaso, passaria por essa membrana, chegando aqui para outra célula de interesse desse órgão, né? Então, isso realmente, como eu falei para vocês, vem vindo e trazendo aí muita dessa vantagem de a gente já poder testar muito mais coisa aqui, com maior similaridade do que a gente vai observar no tecido, né? E aí a gente vê realmente, inclusive tem um monte de empresas que surgiram aí nesses últimos, nessas últimas anos, nessa última década, que já tem disponível uma série aí de órgãos, inclusive tem empresas que fazem, na verdade, vários desses chips integrados, querendo juntar já um organismo num chip, realmente entendendo muito melhor aí esse sistema orgânico aí tão complexo que é o nosso organismo humano, né? E que toda essa sinalização é muito importante para qualquer resposta que a gente vai ter em termos de terapêutica aí, em pacientes. Uma que é de bastante interesse aqui do nosso grupo é a parte de pulmão, né? Então também existem esses modelos, né? E que novamente a gente cresce uma célula endotelial aqui vascular, de um lado, do outro lado cresce a célula epitelial ali que forma então a parede do alvéolo pulmonar, e de um lado aqui vai estar então que seria o meio ali o sangue, do outro lado essas células vão ter na verdade a interface dela é com o ar, né, onde vai estar tendo a troca gasosa, e todo esse entendimento de como ocorre o trânsito, né, tanto dessas moléculas nesse sistema, e no caso até o nosso maior interesse é a infecção, ou a pneumonia desse caso, desse tipo de estrutura, né. E também o que é importante, esse aqui é um método um pouco mais simples do pulmão num chip, mas é um método também que é bem interessante, que na verdade a gente só põe um material aí dentro do pocinho normal que a gente tem, e já consegue crescer de um lado a célula do endotélio, do outro lado a célula pulmonar epitelial, né? Essas células, como eu falei para vocês, pelo próprio contato ali de sinalização, e que é importante da célula pulmonar, ela produz o surfactante, que é um líquido, um fluido biológico ali que mantém os alvéolos abertos, e por isso que eles não colabam, e tem toda essa função aí de transporte do oxigênio, e também tem uma função muito importante, que é de proteção em termos, inclusive, de contaminação, né, de micro-organismos ou próprias partículas ali sólidas que acabam passando todas as barreiras físicas que a gente tem até antes, mas chegar até os alvéolos pulmonares, né. Então, inclusive, novamente, esse próprio meio aqui de um crescimento bem mais simples, até tridimensional, já traz que essas células começam realmente a produzir, inclusive, esse fluido biológico, que é o surfactante, que, novamente, se elas tiverem crescimento solitário ali, elas não vão ter, né? E a ideia toda como eu falei para vocês, a gente tem grande interesse nisso, e aí, fora crescer essas células nesses ambientes aí tridimensionais, então a gente está tentando aí, inclusive junto com o professor Emanuel Carrilho, da Química, nesse desenvolvimento do pulmão na chip, e daí para a gente poder contaminar e fazer também, inclusive, toda a nossa tratamento e resposta em função, usando esses tipos aí de estruturas tridimensionais, né? E aqui, só para assim, finalizar um pouquinho, eu fui falando ao longo da apresentação, mas o que realmente a gente precisa, né, desses crescimentos tridimensionais e que características que são importantes para a gente poder realmente utilizar e ter resultados
que vão ser mais próximos, né, o que a gente vai observar nos tecidos, nos órgãos, é isso, né, a gente ter esse crescimento que a gente verifique, então, que essas células que estão nesse crescimento mantêm morfologia e mantêm expressão proteica semelhante ao que vai ter do órgão dela de origem. Uma possibilidade da gente fazer cocultura de células, né, porque essas células num órgão, elas não são únicas, a gente sempre tem mais de um tipo de classe celular, então possibilitar também esse tipo de cocultura. Essa grande vantagem da gente, né, nesse desenvolvimento de experimentos in vitro, que a gente tem esse controle do microambiente, promoção dessas interfaces, né, que vão estar variando, né, então se vocês têm realmente geometrias distintas, mais ou menos próxima do que provavelmente a gente vai ter no tecido, vou crescer numa interface, um determinado tipo celular, na outra, o outro tipo celular, e aí associado em microfluidio, a gente poder ter esses diferentes tipos de, seja do meio do próprio meio de cultivo, ou que a gente vai já tratar com, né, fazer diferentes controles desse microambiente, né, bastante importante. Lógico, se a gente trabalha, né, e a gente quer ver respostas mais a nível celular, o entendimento né, daquela resposta do tratamento ou do metabolismo mais a nível celular, realmente a gente poder ter um planejamento desse meu modelo que eu possa facilmente, então, fazer um imageamento em tempo real, se possível, né, para justamente monitorar todas essas respostas. Aqui até, inclusive, a grande desvantagem daquele modelo que eu mostrei para vocês das partículas ferromagnéticas, vocês podem já imaginar que, na verdade, a gente gera aqueles microtumores com aquele material que é altamente absorvedor, então a gente não consegue realmente fazer um seccionamento óptico, né, daquele microtumor e olhar no interior daquele tipo de estrutura. Então, acaba sendo impedindo ali da gente ter bons imageamentos com esse tipo de crescimento, né, com as ferromagnéticas. E, como eu falei para vocês, ainda essa parte de interação sistêmica ainda está, eu acho que, começando, né, nesse desenvolvimento, mas que vai ser realmente uma necessidade aí importante ao longo aí do desenvolvimento desses modelos, gerando a gente ter realmente grande sinalização de uma série de coisas. Aqui, a própria poder realmente ter o controle, ter uma série de sinalizadores, é lógico que já são muito bem definidos, que a gente pode ir tratando as nossas células com diferentes sinalizadores, modificando um pouco, modulando um pouco aquela metabolismo e resposta celular, né? Mas lá para frente, realmente, o ideal é a gente todo esse crescimento integrado nesses diferentes, né, digamos, esses pequenos órgãos, né, ou pequenos tecidos, todos eles integrados, a gente ter uma resposta aí mais sistêmica. Então, era mais ou menos isso, Kleber. Não sei se estourei muito do meu tempo, quis, na verdade, trazer mais essa parte, eu acho que de onde eu acho que, né, é importante a gente poder estar trabalhando, trazendo coisas, e o que eu acho importante desses modelos aí tridimensionais.